Você sabia que Londres tem o melhor transporte público do mundo? Here for the DLR and the Elizabeth line. Meu nome é Lua Zerola, moro em Londres, mas é na Inglaterra que eu vivo há 30 anos. E hoje eu vou te mostrar como se locomover na cidade de forma fácil e eficiente. Então fica comigo até o fim do vídeo, pois vou te mostrar valores, as melhores opções e para você aproveitar ao máximo a sua viagem. O metrô de Londres, que é por Underground e é o mais famoso chamado Tube, é a maneira mais prática e mais rápida para você chegar em qualquer ponto da cidade. São 11 linhas e 270 estações ao redor da cidade de Londres e facilita muito para o seu turismo, facilita para você chegar ao ponto que você desejar. As principais zonas turísticas estão super conectadas pelo metrô de Londres. Logo aqui aproximando novamente meu cartão para eu sair da estação. E atenção nos horários, durante a semana de segunda a sexta, o metrô funciona de 5 da manhã à meia-noite e meia. No final de semana tem algumas linhas que funcionam 24 horas. E falando de valores do metrô, é uma burocracia, é uma falação, todo mundo aqui, ninguém sabe qual o valor exato que você paga no metrô. Como eu uso o metrô diariamente para eu ir para a universidade, geralmente são 3 estações da onde eu moro para London Bridge. Então no meu cartão eu sou cobrada R$ 2,70 para ir e R$ 2,70 para voltar. Então faz o cálculo. Eu particularmente não uso outra forma de pagamento a não ser cartão de aproximação. Não vejo diferença alguma de Oyster, não vejo diferença de Travel Card, não tem diferença. Para mim é o que é mais eficaz. E para falar de preço é difícil, porque cada zona, cada horário de pico, tudo tem um valor diferente. Todo mundo, ninguém sabe quanto é o valor realmente exato que se paga no metrô aqui. O sistema de metrô de Londres, eles têm uma tarifa diferenciada, a zona 1, que é a central, e a zona 6, que é mais afastada do centro. E os preços da passagem variam de acordo com a hora, com o dia e também com a distância que você vai viajar por dentro do metrô. Entre a zona 1 e a zona 2, as passagens de metrô variam entre R$ 2,60, R$ 2,70 e R$ 2,80. Isso vai de acordo com o horário de pico. Criança com até 11 anos de idade, ela não paga, ela é livre acesso de pagamento pelo metrô ou qualquer transporte público em Londres. Outra alternativa é viajar com o Travel Card, mas eu vou deixar para vocês uma tabela de preço por zona, por horários, e vocês podem se guiar por ela. Vou deixar logo aqui ao lado. Isso é somente para adultos, para um período determinado. Para deixar você ainda mais feliz, agora, 31 de março, vai ter um aumento dado pelo governo britânico de 4,6% no valor das passagens, a não ser que o ônibus ele não está incluso. É 1,75, continua 1,75 até 2026. A gente estava pagando 5,65 a diária de locomover de uma estação para outra. Agora vai pular para 8,90. E esse valor é somente para a zona 1 e 2, que é a zona central da cidade. E para você ficar mais por dentro e ter maiores informações, eu vou deixar o link da TfL. Para mim, é o aplicativo mais eficaz que vai te deixar informado e por dentro de todos os transportes públicos daqui de Londres. 135 to Cross Harbour, Aston. Hi. Good morning. A tarifa dos ônibus são valores fixos. Você pode ir para
norte, sul, leste, oeste, a tarifa é a mesma. A minha dica é, durante o percurso de 1 hora dentro de qualquer que seja o ônibus que você esteja em Londres, mas que você precisa sair e pegar um outro, esse segundo ônibus dentro dessa hora é gratuito. A segunda dica, nunca esqueça de estar sempre ligado no Google Maps. E também temos um aplicativo do TfL. E assim você vai estar sempre por dentro das linhas que você vai pegar de ônibus aqui em Londres. E continuando a falar de transporte, por que deixar de lado o nosso querido Uber Boat? Continuando a nossa jornada, vamos descobrir quanto custa viajar ou até mesmo ir para o trabalho para conhecer os lugares icônicos pelo Rio Tamisa. Olha quem está vindo, ele mesmo, o famoso Uber Boat. Vamos agora falar de valores. Vamos descobrir quanto que é a passagem por esse Uber Boat. A cada 20 minutos você consegue viajar pelo Rio Tamisa conhecendo os melhores pontos turísticos daqui de Londres. Agora eu quero trazer vocês para descobrir quais são os valores. Vamos lá. A gente tem o pier de Canary Wharf. Temos aqui, ó, crianças de 5 a 15 anos precisa de pagar e ele cobra 50% do valor da passagem da criança. Aqui tem a máquina que você coloca por aproximação também. Todo mundo aqui procurando saber os valores porque aumentou o valor de tudo, mas eles disseram que o Uber Boat está continuando o mesmo valor. Só que aqui nunca tem um valor que seja único. Todos os dias é um valor diferente. Então, você procura sempre se informar antes. Porque você olha no site é um preço, quando chega aqui é outro e assim vai. Londres é exatamente isso. Valores a gente nunca pode falar correto, porque todo dia é um. De qualquer maneira, eu vou mostrar pra vocês a tabela de preços. Se é verdade, fica por conta deles ou sua quando você chegar aqui com o seu cartão ou o seu Travel Card ou mesmo o seu Oyster. Você decide como quer viajar. Aqui a gente tem a tabela de preço referida no valor que eles falam, adulto, crianças, por zona, sazonal. Só atravessar o rio é 4,10 para um lado e outro. E assim vai. E aqui tem a forma de pagamento. E se você entrar no barco sem pagar a sua passagem, você vai ter uma multa de 50 libras. Então, não esquece. Antes mesmo, paga a sua passagem. E se você ainda não assistiu o meu vídeo de como viajar pelo Uber Boat, você vai conferir comigo lá que eu paguei 5,60. Logo aqui eles estão dizendo que para atravessar é 4,10. Por aí você tira. O valor nunca é único. É sempre... Fica a dúvida, só não traz o dinheiro, porque dinheiro cash não funciona mais em lugar algum. E aqui eu deixo a minha dica, mesmo você morando fora da Inglaterra, você não seja residente no Reino Unido, o seu cartão do banco vai funcionar em qualquer que seja o transporte. Bicicleta, ônibus, Uber Boat, trem, metrô, você vai continuar pagando. Agora só não esquecer de comprar sua passagem, porque senão eles te enferram a multa. Vamos lá na bicicleta. E qual a facilidade para a gente alugar uma Santander aqui em Londres? Logo aqui a gente está no posto do Cycle da Santander e o Day Pass. A gente pode comprar um dia, 24 horas, 3 libras, single ride. Pay as you go, a single 30-minute ride, £1,65. Vamos lá alugar uma bicicleta do Santander. Vale a pena alugar uma bicicleta mesmo até sair caminhando pelos bairros, pelas ruas de Londres. Então vamos lá. Touch ou Hire Cycle. Insert your card. Agora a gente vai inserir o cartão. Ele está pedindo Day Pass ou Single Ride. Como eu não vou ficar o dia inteiro na bicicleta, vou pegar o Single Ride. A single ride up to 30 minutes costs £1,65. 30 minutos a gente tem
1,65. Quantas pessoas? Uma bicicleta. 18, sim, eu já tenho 18 anos. Claro. I have a promotion code, I don't have. Vamos no verde. E agora tá pedindo as instruções. Agree. Aceitar. E o cartão foi aceito. Não sei se dá para ver o valor, mas está logo ali. Eu passei o cartão e estou esperando o código. Transaction accepted, já foi aceito. E aqui vai descer um código para a gente pegar a bicicleta. Vamos agora pegar uma bicicleta para nós. Geralmente eu procuro saber se ela tá boa do pneu. Esse pneu aqui tá bem novo. Eu olho toda a minha bicicleta. Não perco tempo de alugar qualquer coisa, não. Vejo os pneus se tá novo. Londres é uma capital que existe de todos os segredos e todos os cantos escondidos. Então você não perca tempo e venha descobrir o que há de bom nessa cidade. Agora a gente vai dar um passeio por Canary Wharf e entregar a bicicleta no outro ponto. Eu tenho 30 minutos para entregar minha bicicleta ou mesmo 1 hora. Respeite o trânsito. Bicicleta não é permitido andar por cima de calçada. Essas são as minhas dicas para vocês que estão chegando, que não sabem ainda das leis daqui de Londres. Agora a gente vai procurar um ponto para eu devolver a minha bicicleta. Estou aqui com ela na rua. Vamos estacionar a nossa bicicleta. E por hoje, e depois vamos pular para o metrô. Você chega e atraca a bicicleta e espera ela dar um clique. Travou. Uma vez que essa luzinha ficou vermelha, ela está entregue. As informações estão em todas as plataformas. Hoje mesmo o serviço está perfeito. Além do metrô, do ônibus, da bicicleta, Londres conta com serviços ferroviários e o DLR, que é a Docklands Light Railway, um trem sem condutor que cobre a região leste da cidade. São ótimos para chegar às áreas mais afastadas de Greenwich e Wimbledon. E o melhor de tudo, Londres tem transporte público para todos os gostos e também para todos os bolsos. Gostou da dica? Tá planejando viajar para Londres? Curte o vídeo, se inscreva no canal e compartilha também com alguém que você conhece que está vindo para Londres. Até a próxima!